Olá, chegamos ao terceiro episódio da primeira temporada do Barra Life Talks, um podcast que traz inúmeras inovações com excelência em saúde e bem-estar. Como você já sabe, essa temporada a gente está trazendo o tema da saúde e longevidade da mulher madura. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre nutrição e estilo de vida. Eu sou a doutora Márcia Tavares e recebo hoje três convidadas, três mulheres empoderadas, super competentes, que eu vou apresentar para vocês já já. A doutora Aline, doutora Paula e doutora Thaís. Muito bem-vindas, muito obrigada por aceitar o convite para estar aqui com a gente hoje. Tenho certeza que tem muita coisa para a gente falar e muitas curiosidades, inclusive, para a gente tirar das mulheres que estão ouvindo a gente. Primeiro, eu queria pedir para vocês falarem um pouquinho sobre a especialidade de cada uma e também um pouco sobre a jornada profissional, a trajetória de vocês até aqui. Quem começa? Posso começar. Então, meu nome é Paula Novaes, eu sou gastroenterologista, sou formada em medicina desde 2001, depois fiz residência de clínica médica, gastroenterologia, endoscopia digestiva, e como a gastroenterologia é uma especialidade muito ampla, e a gente tem ainda a subespecialidade em endoscopia digestiva junto nessa especialidade, ao longo dos anos eu fui focando mais, me aprimorando mais num segmento que eu sou apaixonada, que são as doenças do intestino e os exames complementares relacionados com os intestinos, a endoscopia digestiva, a colonoscopia. E eu sou muito apaixonada por essa especialidade porque ela tem muitas vertentes, a gente consegue cuidar de muita coisa e aí sou muito feliz na especialidade. Acho que eu já tenho que marcar uma consulta com você. E tem muito assunto para a gente falar sobre essa especialidade quando o tema é mulheres maduras, Sim. Quem segue agora? Eu posso continuar. Eu sou Thaís Guaraná, sou médica também formada desde 2002. Primeiro fiz residência de clínica médica, depois gastroenterologia e aí me apaixonei pelo fígado. Então, hoje eu sou focada no fígado como órgão de maior cuidado. Então, eu sou médica hepatologista, essa é uma subespecialidade da gastroenterologia. E depois disso eu me especializei em medicina do estilo de vida. Então, porque a gente sente ao longo da nossa carreira essa necessidade de olhar por que é que nós estamos adoecendo, o que está acontecendo que a gente tende a identificar na população do mundo todo determinadas doenças que são tão prevalentes e por que com tanta tecnologia de saúde a gente não consegue reverter algumas doenças. E aí eu comecei a estudar e ver e fazer alguns cursos e aprender que isso tinha muita relação com o hábito, com aquilo que a gente faz todo dia. 80% das doenças, inclusive as do fígado, têm relação com o hábito. Então, eu me especializei em medicina do estilo de vida, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, essa é a minha área de paixão maior. Excelente. Aline. Olá, meu nome é Aline Neto, sou nutricionista, sou formada pela UERJ desde 2013 e desde então procuro me especializar, busco pós-graduação para melhorar todo o meu aperfeiçoamento na nutrição. E, inclusive, na oportunidade de trabalho, eu acabei fazendo também mestrado em Ciências da Nutrição, também na UERJ. E hoje atuo como professora e atendo em consultório também os pacientes com foco em nutrição esportiva, nutrição em saúde da mulher e também agora toda a parte de fitoterapia que a gente consegue aplicar tanto na nutrição esportiva quanto na saúde da mulher e emagrecimento, inclusive, em ambos os casos. Vou sair com 3 consultas marcadas hoje. Bem. Mas a gente estava batendo um papo lá fora, essa temporada fala muito sobre diferentes aspectos da vida da mulher madura. E a primeira questão que veio é: quem é essa mulher madura? Só que elas me fizeram essa pergunta achando que eu ia responder e eu não vou. Eu vou devolver para elas. Então, eu queria saber da observação, do dia a dia mesmo, da prática de clínica de vocês. Quem é a mulher madura que chega hoje no consultório? O que elas estão buscando? Eu posso começar. Eu acho assim, a gente estava discutindo isso, Então, quem é madura, que tem uma idade de corte, a gente acha que não tem, A maturidade, ela é um pouco individual e não tem um conceito bem definido para isso,
mas a gente tem várias gerações de maturidade nas mulheres hoje em dia. E uma coisa que eu acho que é muito comum dessa mulher madura é que ela é uma mulher que cuida de todo mundo, né? E a gente ouve falar esse termo assim, geração sanduíche, né? Espremida entre uma geração que ela cuida, mais jovem, e uma geração mais velha também que ela cuida, né? Então a gente vê mulheres de 60 que ajudam a cuidar dos netos e que cuidam ainda dos seus pais, cuidam dos esposos. A gente vê mulheres ainda mais novas, aos 40, né, que também estão cuidando dos pais e dos filhos. Então, a gente vê que a mulher madura, ela é uma mulher multitarefa e ela precisa se cuidar também. Então, eu acho que quando ela vem no consultório, ela quer sentir confiança na equipe que está cuidando dela, ela quer sentir que ela pode ser cuidada, com um olhar mais cuidadoso, mais atencioso para as questões das individualidades dela, né? Porque cada pessoa vai ter uma história diferente e eu acho que essa é a grande arte do cuidado em saúde hoje, né? A gente vê uma preocupação aí com o surgimento de inteligência artificial e tudo mais, mas o que o paciente está buscando, e aí a mulher madura, inclusive, o que eu vejo na minha prática, é que ela está buscando uma atenção especial, uma atenção que seja mais individualizada, né? Porque a dificuldade de uma vai ser diferente da outra e a gente vai precisar personalizar o cuidado para que a gente ofereça um tratamento adequado para todo mundo. Sensacional. Eu costumo dizer que a gente vai conseguir envelhecer melhor conforme a nossa capacidade de fazer a autogestão do nosso próprio envelhecimento, né? Então, quanto mais a gente conhecer, souber um pouco sobre saúde, sobre até que profissionais buscar e como avaliar esses profissionais antes de fazer uma primeira consulta, isso vai ajudar, vai facilitar muito o nosso processo de envelhecer com mais qualidade, né? E lá para você, Paula, como é que é? Então, quando você falou mulher madura, eu fiquei inicialmente pensando numa mulher mais madura, pensando nas mulheres lá de 60 anos para cima. E o que eu vejo no consultório são dois grupos assim que eu identifico com mais clareza, que é aquela mulher madura que está se cuidando, que ela procura o médico para cuidar da saúde. E isso é muito interessante da gente ver, né? Como a informação é importante e as pessoas realmente estão buscando, né, manter a saúde. Então, é aquela pessoa que vem para fazer seu exame de rastreio, que às vezes tem alguma queixa mais leve, mas já está, né, querendo saber como resolver. Ela cuida da alimentação, ela se exercita. Então, tem esse perfil. E tem, né, um outro grupo que é até muito mais prevalente, de mulheres maduras que estão ali tentando cuidar das doenças que apareceram por conta de escolhas que aconteceram na vida. Não só escolhas que elas escolheram, mas que elas foram impostas também. Porque se a gente falar da geração de 60, 70 anos, essas mulheres, quando elas eram crianças, adolescentes, adultos jovens, elas não tinham, nessa geração, a cultura da saúde, não tinha a cultura da atividade física, de comer bem. Mal se sabia que cigarro fazia mal, né? As pessoas fumavam, a questão do álcool. Então, antes, não era nem culpa, né? Não é culpa dessas mulheres, né? Essa informação ela não existia com tanta... Como é hoje, que até uma criança sabe que se ela comer, né, o biscoitinho lá, que não faz bem, e o fast food. Então, hoje em dia, todo mundo já sabe o que é cuidar da saúde. Nem todo mundo consegue fazer, porque não é fácil em termos de tempo, dinheiro, né? Todo mundo tem acesso. Mas a grande questão que me deixa muito otimista é de ver o quanto a informação consegue chegar também nesse público menos privilegiado, que já está se preocupando também. Então, eu acho que eu tenho esperança de que a gente vai cada vez ter mulheres maduras mais saudáveis, onde a gente não vai precisar cuidar tanto da doença e vai poder continuar cuidando da saúde, que é o que a gente quer, né? Cuidando de prevenção, né? Que é mais fácil, como diz o antigo ditado, melhor prevenir do que remediar. Certamente. E para você? Ela já puxou o gancho ali do que o pessoal pode e que não pode comer, que todo mundo sabe, quer dizer, a gente sabe que tem que fazer certo, mas nem sempre a gente faz. E aí, a mulher que chega para você, como é que ela chega? Ela chega querendo emagrecer? Ela chega querendo prevenção? Como é que é para você? Então, é bem misto, né? As mulheres mais novas, muitas vezes, elas vêm, né, à procura do emagrecimento, né? Então, é a principal queixa ali inicial.
Mas as mulheres mais velhas, muitas vezes, né, já ali no período antes da menopausa, né, no climatério, ela vem buscando ali já, de repente, até se cuidar, porque já está começando alguns sintomas, né? Então, ela procura nutrição para ver se a nutrição, se a alimentação consegue ajudar ela nesse aspecto. Então, é um público misto também, né, como elas falaram. Então, tem a parte do emagrecimento, tem a parte de você conseguir já levar essa mulher para a menopausa de uma forma muito mais saudável, cuidando antecipadamente, né, de toda essa parte, tanto metabólica dela, que a gente sabe que toda a parte de acúmulo de gordura abdominal, né, com certeza, né, as doutoras também trabalham com isso. É um risco muito elevado que a gente vê hoje, né, as pessoas cada vez mais, né, com essa circunferência da cintura mais aumentada, isso leva a doenças crônicas e essas pacientes elas buscam emagrecimento, mas não necessariamente levando em consideração as doenças que podem estar por trás de tudo isso, né? Então a gente cabe ali no consultório, né, com esses pacientes, conscientizar, né, da importância não só dessa perda de peso, mas do cuidado da saúde como um todo e dessa prevenção aí, né, de todos esses sintomas, de tudo isso, para chegar na menopausa de uma forma muito mais saudável, né? Então, tem toda essa abordagem ali no consultório da alimentação que existe, né, suplementos, alimentos que podem ser utilizados nessas fases da vida, né, para ajudar essa mulher a chegar com mais qualidade, né, nessa fase, que também é bem complexa. A mulher tem fases, né, bem complexas. Então, a gente consegue, com a alimentação, auxiliar também quanto a isso. E eu acho isso sensacional. Isso me traz... Tem um dado da Organização Mundial de Saúde que mostra que 74% dos óbitos são provocados por doenças crônicas não transmissíveis. E a gente sabe que muitas delas ou são ocasionadas ou são agravadas pela forma como a gente nutre o nosso corpo, pelo nosso estilo de vida também. Então, assim, eu acho que é muita coisa na cabeça da gente, né? Principalmente nós, mulheres, que temos demandas quilométricas no todo dia a dia, e a gente ainda dá conta de entender tudo isso. Mas aí eu vou fazer uma pergunta para cada uma. Vou começar voltando em você, Aline. A gente sabe que, no longo prazo, a forma como a gente nutre o nosso corpo, ela pode ajudar ou atrapalhar em todo esse processo, né, que você estava falando, e, inclusive, no nosso processo de envelhecimento também. E, por exemplo, a ingestão de álcool, a ingestão de alimentos ultraprocessados, inflamatórios, tudo isso acaba tendo muita influência no nosso bem-estar, na nossa qualidade de vida e no surgimento de doenças a longo prazo. E aí, falando em doenças, né, a gente falou um pouquinho sobre prevenção, então todo mundo já entendeu que é muito mais inteligente prevenir do que remediar. Mas vamos falar das doenças, porque a gente também precisa conhecer que doenças são mais comuns na tua área, na fase da maturidade das mulheres. Olha, a maior parte das mulheres chegam no consultório diabéticas, com resistência à insulina, hipertensas, né? E muitas vezes, né, às vezes nem com diagnóstico ainda, mas como nutricionista eu não posso dar diagnóstico, mas a gente já consegue ver bem, né, claramente nos exames, de repente uma esteatose hepática, né, ali bem evidente, mas necessitando de mais exames. Então, as pacientes elas já chegam com isso muito claro nos exames de sangue, né, nos exames laboratoriais, e também muitas vezes já com o diagnóstico, né, dessas doenças. E a gente vai trabalhando tanto na retorno, né, tentando retornar ali, né, contornar toda essa situação quando possível, e também no tratamento, né, com a alimentação ali junto com todo o acompanhamento médico, né? Então são essas as doenças mais comuns. Fora a obesidade, né, e sobrepeso, né, que com certeza tem sido cada vez maior, né, na população. Infelizmente, assim, a gente às vezes até acha que algumas coisas, alguns assuntos são muito óbvios, né? Mas às vezes óbvio precisa ser dito mesmo, sabe? Sim. Porque as pessoas, às vezes, elas não sabem, né? Ou então a gente precisa reforçar, sabe, algumas coisas para elas. Porque realmente eu vejo assim, pessoas próximas mesmo, né? Como a pessoa faz aquilo ali e ela não tem a ideia do quanto aquilo pode prejudicar a saúde dela, né? Não só nessa questão da mulher, né, madura, da menopausa, mas
de uma forma bem geral. Então, eu acho que a gente precisa ficar ali batendo mesmo naquela tecla como profissional de saúde, para a gente ver se consegue, né, trazer mais esse assunto cada vez mais, que eu acho que a gente precisa trazer cada vez mais o assunto de saúde para as pessoas, para a população. E esse foi um dos motivos da gente criar esse podcast, né? Ter profissionais aqui de mais de 100 especialidades médicas e imagina o conteúdo, o repertório de todo mundo que está aqui, se a gente conseguir compartilhar um pouco com as pessoas, nessa temporada, principalmente com as mulheres maduras, mas eu acho que é um tipo de conhecimento que faz sentido para qualquer pessoa, né? E aí vamos pular, você vê que nutrição, funcionamento aqui do sistema digestivo, estilo de vida, não é uma coisa simples, não, tá? Então, vou agora para a Paula, porque quando a gente fala sobre envelhecimento da mulher, normalmente a gente automaticamente pensa em quê? Menopausa, né? Envelhecimento da pele, porque são coisas mais evidentes, principalmente a nossa pele, as rugas começam a aparecer, as marquinhas de expressão, a gente vive um tempo de opressão, por um lado, onde a gente pensa, olha, vamos entender que se você é mais gordinha e tal, ok, está tudo bem, você não precisa se encaixar nos padrões. Por outro lado, falar de sobrepeso e obesidade não está só relacionado a isso, está relacionado à saúde, à expectativa de vida. Então, acho que a gente tem que separar essas coisas, né? E aí, Paula, quando a gente não para pensar como é que os órgãos internamente estão envelhecendo. Então, ninguém para pensar como é que o intestino está envelhecendo também junto com a gente, né? E, por outro lado, tem estatística mostrando que os distúrbios gastrointestinais são o terceiro motivo que leva pessoas aos consultórios médicos, né? Então, lá, para você, as mulheres que chegam até lá, que tipo de questão, que tipo de doenças que você consegue identificar nessas mulheres? Ah, sim, é muito comum. Na verdade, as doenças gastrointestinais, como você mesmo disse, né, são muito prevalentes. E quando chega na fase madura, né, principalmente na época da menopausa, essas alterações hormonais, elas influenciam. Na verdade, a ação do tempo ela acontece em todas as nossas células, né, em todos os nossos órgãos, não tem como evitar. Agora, como é esse envelhecimento, depende muito de tudo que acontece, né, do quanto aquilo, né, como é que foi o hábito, né, de vida dessa pessoa ao longo de todos os anos dela, como é que ela se alimenta, né, quanto estresse ela tem, como é que é o sono dela, é tanta coisa, né, para ser avaliada e então isso faz diferença, muita diferença em como ela vai chegar nesse envelhecimento. Mas a gente tem também pessoas com muita saúde que se cuidam, que se alimentam bem, fazem atividade física e mesmo assim, por conta da ação do tempo, começam a aparecer algumas coisas. Então é muito importante também falar isso, porque às vezes a pessoa fica frustrada. Eu vejo assim pacientes contando: nossa, mas doutora, eu faço tudo direito, eu como bem, eu como super bem. Eu falo: nossa, eu como super bem. Ela, né, conta do dia, como é que é a alimentação. Ela vai à academia todos os dias, ela dorme bem. Mas como é que pode eu ficar assim com esse refluxo? Como é que pode? Meu intestino não funciona. Então, primeiro ponto, né? Quando a gente tem saúde, não é que a gente não vá ficar doente. Existem vários outros fatores que podem influenciar. De você pegar uma virose, você tem a questão genética, algumas coisas acontecem independente do quanto você é cuidadoso com a sua saúde. Mas o que faz a diferença é como você vai se recuperar, né, quando aquela doença aparecer. Né? E tem algumas situações que elas são inerentes à faixa etária. É muito comum, por exemplo, o refluxo. O refluxo já é muito comum na população geral. Pessoas jovens têm refluxo, em torno de 20% da população tem refluxo, é muito prevalente. E quando a pessoa vai ficando mais velha, né, a musculatura, tanto a musculatura externa, né, dos nossos músculos, nossa perna, nosso braço, vai ficando mais frágil. Isso acontece também com a nossa musculatura interna. Então, a gente tem menos motilidade, né, do tubo digestivo, nosso esfíncter do esôfago ele fica mais hipotenso, então ele fica mais, vamos dizer, permitindo mais que o refluxo aconteça. Então, o refluxo, por exemplo, é uma coisa muito comum. A constipação também, né? A pessoa que tem... Principalmente, a mulher já tem uma tendência a ter constipação por N motivos, né? São motivos fisiológicos da própria mulher e também, muitas vezes, são, né, fatores ambientais. Mas, por exemplo, na menopausa, por conta da questão hormonal, esse intestino vai ficando ainda mais lento. Então, a pessoa que já tem essa tendência, ela pode ficar mais constipada.
E aí ela pode ter complicações dessa constipação, como divertículos, diverticulite, sangramentos de hemorroida, hematoquesia, né, que são sangramentos muitas vezes por conta desses vasinhos ali no reto, por conta do intestino mais ressecado. E também tem a questão dos cânceres, né, que isso para todas, tanto mulher quanto homem, né, os cânceres eles vão aparecendo normalmente com mais idade. E aí a gente não pode deixar de falar do câncer de intestino, né, que é um câncer muito prevalente, tanto do homem quanto da mulher. E aí, isso é uma coisa também para a pessoa se preocupar e se antecipar e fazer os exames de prevenção. Certo. E tem uma coisa que você está falando, né? Que é a questão de você se prevenir. Acho que assim, vocês fazem uma dupla perfeita de atendimento do paciente, né? Agora vamos acrescentar um outro elemento, e eu vou fazer essa pergunta de uma forma assim bem popular, que é uma curiosidade, né? Vamos falar sobre ressaca. Por quê? A gente está falando que não é? O organismo ele envelhece também, a gente tende a prestar atenção só no que está visível, mas lá dentro, como vocês já bem trouxeram, a gente sabe que tem coisas acontecendo, tudo vai mudando. Alguns processos vão ficando mais lentos, outros, às vezes, vão deixando de produzir nutrientes que o corpo precisa. Aí, a gente sai à noite, toma aquelas, né? Para um cervejinha, para outro vinho. E agora, depois dos 40, a gente percebe que a ressaca que bate no dia seguinte já não é mais a mesma. Ou talvez a gente não seja mais as mesmas, né? E a recuperação demora muito mais, é um processo mais complicado. Não que eu já tenha tomado um porre, tá? Nunca tomei, não. Não, mas conheço muita gente que já. E aí, depois de uma certa idade, você percebe que o processo de recuperação é um pouco diferente. Da mesma forma, a gente percebe que medicamento, né? Você tem lá, na bula, olha, se você tem até X anos, a tua indicação é uma determinada quantidade. Para pessoas idosas, a quantidade é outra. Então, mata essa curiosidade do povo. Por que acontece isso? Eu acho que a Paula falou uma coisa super importante, né? Mesmo quem se cuida super bem, mesmo quem come super bem, mesmo quem dorme bem, faz o gerenciamento do estresse, ou seja, tem um estilo de vida saudável, faz seus exames preventivos, a gente vai envelhecer e isso é natural, né? Acho que isso é uma coisa que a gente também precisa trabalhar enquanto profissional de saúde, né? Que a gente fica diferente, o adulto é diferente da criança, o adulto maduro é diferente do adulto jovem e o idoso é diferente de todo mundo, né? Não significa melhor ou pior. Isso é uma coisa que eu sempre falo para meus pacientes, né? Tem pacientes que falam assim, daqui para frente é tudo pior. Não é. Eu falo, gente, tá lá o Drauzio Varela correndo maratona para deixar a gente, né, de queixo caído, porque é isso, né? A gente tem o desempenho, eu acho que a Paula falou uma coisa super importante, né? Tudo que vai acontecer em termos de desfecho de saúde e doença depende do que você plantou ao longo da vida. Depende, às vezes, lá da infância, né? De como a gente foi orientado naquela fase em que a gente não sabia o que devia fazer, do conhecimento em saúde da época e de quanto a gente construiu de uma coisa que eu falo para os pacientes quando eles vêm falar de doença crônica, estilo de vida, eu falo, gente, a gente precisa fazer depósito de saúde. Porque a nossa genética ainda é uma caixa de surpresa, né, que está sendo desvendado. Hoje a gente já pode estudar o exoma, ver quais são as doenças mais prevalentes naquele grupo, naquela família. A gente já consegue ter uma previsão melhor, os estudos genéticos estão evoluindo muito, mas ainda assim, como a gente vai encarar o que acontece, tanto na infância, quanto na idade adulta, quanto na idade mais madura, vai depender de quanto depósito de saúde a gente fez ao longo da vida. E aí, como é que faz depósito de saúde? Faz depósito de saúde construindo saúde. Eu construo saúde quando eu tenho músculo forte, quando eu tenho uma capacidade respiratória e cardiovascular boa. Então, para isso, eu preciso do exercício. Quando eu tenho células saudáveis, para isso, eu preciso me alimentar bem, lembrar de me hidratar. Quando a gente tem um equilíbrio hormonal adequado, e aí a gente, quando fala em equilíbrio hormonal, a gente pensa que na menopausa só que acontece um desequilíbrio hormonal. Não, se a gente não está dormindo bem, se a gente está estressado o dia inteiro, correndo para lá e para cá, a gente faz pico de cortisol o dia inteiro, e aí a gente não tem um equilíbrio hormonal, porque está tudo bagunçado. Na hora que eu fico exposta a eletrônico, na hora de dormir,
eu não produzo melatonina, não durmo bem, então eu vou ter um dia seguinte desequilibrado hormonalmente. O problema de depois dos 40, a bebida alcoólica, é que a gente está encarando esse momento da ressaca com um corpo que talvez não esteja tão equilibrado nesse sentido, né? O nosso depósito de saúde ele não está tão bem organizado. E aí, se eu já saio de 2 dias... Quer dizer, você fala assim, é aquele consumo, né, mais agudo assim, de álcool. Eu já estou 3 dias devendo sono, eu não me hidratei direito, eu não como muito bem. E aí eu vou lá e bebo. E aí, assim, a gota d'água que estava faltando, né? Então, você, para se recuperar, vai precisar de muito mais tempo. Os adolescentes, eles têm um perfil, né? O adulto jovem tem um outro perfil de estilo de vida. E ele ainda não acumulou tanta doença, tanto falta de cuidado. Então, ele tem uma reserva melhor. Isso não tem a ver com a função do fígado, né? Na verdade, essa sensação da ressaca, ela não é uma questão relacionada ao fígado. Se meu fígado está bom, saudável, eu não vou ter ressaca. Isso não tem relação com o fígado. É principalmente relacionado ao estado de hidratação e a quanto você tem de reserva de saúde no sentido de, nos últimos dias, você dormiu bem, você está equilibrado, você se alimentou. Né? É muito comum as pessoas saírem para usar bebida alcoólica no evento social e aí, junto disso, não come ou come super mal e aí não hidrata. Né? Então, esse tema é um tema super polêmico. Né? A gente já sabe que hoje não existe dose de álcool segura. Essa é uma pergunta que eu escuto o tempo inteiro. Mas quanto que eu posso beber em segurança? Não existe dose segura. Então, a gente não está aqui falando assim que, não, olha, se você hidratar bem, se você dormir bem, você pode beber que está tranquilo. Não é isso. Na verdade, muito pelo contrário, né? A gente tem uma visão, em termos de conhecimento de saúde, que álcool tem a ver com o fígado. Então, se meu fígado está bem, se eu estou cuidando do meu fígado, se eu fiz os exames, está tudo bem, eu posso beber. Isso não é uma verdade. Né? A gente sabe que álcool aumenta o risco de vários tumores, principalmente do tubo digestivo, câncer de cólon, câncer de mama, né, que é uma coisa super importante, que a gente está falando aqui dessa maturidade feminina, né, então uma preocupação. O câncer mais comum da mulher brasileira é o câncer de mama. Então, não existe dose segura de álcool. Esse é o primeiro ponto que eu acho que é muito importante a gente falar. Mas, em respeito a como a gente reage a uma dose de álcool, o adulto jovem ele vai reagir diferente porque, exatamente, ele ainda tem uma reserva de saúde maior do que alguém que já está numa fase mais madura e que talvez não tenha essa reserva tão preservada. Né? E a outra questão é essa, a hidratação, a alimentação, é quanto você se cuidou nos dias antes daquele evento. Eu acho que é um paralelo com o que a Paula falou. Assim, quando acontece um evento agudo, né, e aí o álcool é isso, né, porque é uma agressão aguda, quanto que eu estou preparado para isso? Né? Como eu comi nos últimos dias, como eu me hidratei, eu fiz exercício, eu dormi bem. E aí esse paralelo com a doença é importante, né? Porque às vezes vai acontecer uma doença infecciosa aguda, a gente acabou de viver um momento aí importante da Covid, né? E o que a gente viu? Que as pessoas que tinham doenças crônicas, e aí independe muito de idade ou de ser homem, mulher, mas as pessoas que tinham doenças crônicas, especialmente essas relacionadas à questão metabólica, né, obesidade, diabetes, elas tiveram desfechos piores, elas evoluíram de forma mais grave. Por quê? Porque a reserva de saúde não estava legal. Então, tem um aspecto genético da interação com o vírus. Algumas pessoas têm uma forma genética de interação que, mesmo muito jovem, faz uma doença mais grave, mas a maioria faz doença grave quando a reserva de saúde não está legal. E eu acho que para finalizar, acho que essa é uma mensagem para a gente passar. Né? É muito, muito mais importante do que a gente pensar só em tratar a doença que está se mostrando, mas a gente procurar o profissional de saúde para fazer depósito de saúde. Né? Eu falo isso, eu dou aula na faculdade de medicina, eu falo para os alunos, eu falo, gente, a gente não pode ser profissional da doença. E o médico, historicamente, ele é profissional da doença. Ninguém procura um hepatologista porque quer ficar com o fígado saudável. Procura porque deu um exame no fígado errado, porque está sentindo alguma coisa que pode estar atribuindo ao fígado. Né? E quanto é importante a gente pensar que as doenças do trato digestivo, do fígado, que a alimentação saudável são formas de você fazer depósitos de saúde. Né? E para que você vai esperar ficar doente para evitar a doença ou para tratar a doença, se você pode fazer isso antes?
né? Então, acho que essa é a mensagem importante. Depósito de saúde é a resposta para a sua pergunta. Então, se a pessoa maltratou o fígado, o organismo inteiro, a vida inteira, não adianta chegar aqui e reclamar. Mas chegou nos 40, ainda dá tempo de mudar esse isso que cenário? eu queria fazer essa observação. Mas o importante é deixar o recado é o seguinte: não importa que você tenha tido uma vida horrorosa, que você não tenha se cuidado, nunca é tarde para começar a se cuidar. E, sem dúvida, né, existem muitos pacientes que realmente tiveram muitas questões e que vira a chave, seja pela ajuda do profissional, né, ou seja, porque ele teve uma doença que fez ele, né, olhar diferente para essa saúde que ele tem, e ele passa a ter muita saúde. Então, nunca é tarde para recuperar o tempo perdido, né? Isso aí. Então, tópicos aqui importantes, né? Fazer reserva de saúde, lembrar que não tem fórmula mágica e, por outro lado, que sempre é tempo, né? Sempre antes tarde do que mais tarde ainda. Ou seja, se você chega nos 40 achando que não vale mais a pena, meu tempo já passou, lembra que você pode viver até os 100. Aí você vai deixar 60 anos para trás. E assim, a gente está vivendo cada vez mais, né? O que está acontecendo no mundo? As tecnologias de saúde são maravilhosas, gente. Hoje, por exemplo, a gente faz um exame do fígado que antigamente você tinha que fazer uma biópsia, internar a pessoa, tomar anestesia, fazer um furinho para olhar o fígado. Então, a gente acabava não fazendo e não via a doença. Agora, a gente tem métodos não invasivos que veem isso em 10 minutos. E eu consigo dizer exatamente o que a gente poderia ver numa biópsia, em termos de quanta doença tem no fígado. Isso também vale para o intestino. Então, assim, a gente evoluiu muito enquanto tecnologia de saúde, né? E a gente vai viver muito. E o que eu falo para meus pacientes é: a gente precisa cuidar dessa longevidade. Porque, assim, você quer viver muito para quê? Para ficar doente, restrito, dependente. Então, vale muito a pena. Porque mesmo que você pense, não, cheguei nos 40, 50, não tem muito pela frente, tem sim. E aí, viver muito com qualidade de vida ruim é alguma coisa que não, né, a gente não é o que a gente deseja investir em saúde para viver com qualidade. Então, a ideia é essa, não é restringir, não pode isso, não pode aquilo, é melhorar o estilo de vida e a saúde para você curtir, né? Você vai viver muito. Então, que seja independente de recursos de suporte, de saúde no sentido de máquina, né, de equipamento, para que você possa curtir essa longevidade, né? Então, isso é uma realidade hoje. A gente tem uma expectativa de vida alta e a gente sabe que o estilo de vida, o hábito, é o que mais impacta na qualidade de vida e na independência dessa longevidade. Perfeito. E acho que é uma coisa que talvez seja bem difícil, às vezes, até para as pessoas, é entender, olha, só aqui a gente tem 3 especialidades, né? A gente tem nutrição, a gente tem aqui gastro, a gente tem aqui profissionais diferentes dizendo para a gente, olha, as coisas estão conectadas, né? O que você coloca dentro do seu corpo, a forma como você nutre o seu corpo é processado pelo seu organismo, é afetado pelo estilo de vida que você leva e aí sai o resultado. Então, se você quer que isso funcione bem, você também tem que ter a tua cota, né? Mas eu acho que é difícil e uma visão que integra tudo isso talvez possa... E aí eu queria perguntar para você, Aline, papel da nutrição integrativa, isso faz sentido? As pessoas já conhecem essa expressão, assim como para vocês também, da medicina integrativa, enfim, quanto isso pode ajudar as pessoas? Sim, eu acho que está muito em alta, né? Medicina integrativa, nutrição integrativa, né? E aí, complementando até a fala, né, dela, que é sobre a longevidade, né? Então, a questão não é você viver muito, né? Não é só sobreviver muito, é sobre viver melhor, né? Então, a pessoa que fica ali diabética com 30, 40 anos e ela vive até 80, ela ficou metade da vida dela doente, né? Dependente de medicação. Então, é importante, né, de verdade, a gente focar muito na prevenção, né, de doenças, né, crônicas. E aí a medicina integrativa ela está aí para isso, né, para ajudar, né, auxiliar, colocar todas essas especialidades juntas e trabalhar de uma forma muito mais natural, trazendo a parte, né, emocional junto do indivíduo também, alimentar, né, preventiva, para que tudo isso funcione muito melhor. E essa prevenção, né, na alimentação, ela vai ajudar ali nessa mulher, né, no caso que é o nosso foco, né, de hoje,
essa mulher chegar na idade, né, na menopausa ou na velhice dela, de uma forma muito mais saudável. Ela vai conseguir chegar ali com uma qualidade de vida, com o mínimo de doenças possível, precisando de um mínimo de medicações ou até mesmo nenhuma medicação, né? E aí, como elas já falaram também, né, é importantíssimo que a gente acumule saúde. E a gente acumula saúde dessa forma, a gente prevenindo, melhorando essa alimentação desde sempre, se possível, né? Desde mesmo quando é bebezinho, se possível, né? Fazer uma introdução legal ali dessa pessoa. E estilo de vida saudável, né? Então, atividade física, a gente construir músculos, né? A gente ter uma reserva muscular, isso vai fazer com que a gente chegue, né, na nossa velhice de uma forma muito mais saudável, não só por uma questão estética. Estética é importante também, é importante a gente se sentir bem com a gente mesmo. Mas se você tem massa muscular ali para você conseguir levantar sozinho, ir ao banheiro sozinho, né? Sentar na privada, levantar, conseguir tomar um banho com 80 anos sozinho, isso é muito bom, né? Isso é muito importante. Às vezes isso não se valoriza, né, quando a gente pensa agora, né, novinho. Mas quando você chega aos 80 anos, você não consegue fazer nada sozinho, né? Você não tem, tem várias doenças, vive com muitos medicamentos, né? Você gasta toda a sua reserva de dinheiro, né, que você fez a vida inteira somente para gastar com dinheiros, gastar com muletas, né, cadeiras de rodas, cuidadores. E era o momento, né, que eu diria que seria o melhor da vida. É onde seus filhos já estão criados, se você já tem uma vida financeira, teoricamente, ali um pouco mais estabilizada, e você pode aproveitar melhor a sua vida. Você poderia viajar, né? Levava a sua própria bagagem, colocar no bagageiro do avião. Isso seria muito mais satisfatório do que você viver doente, né, na velhice. Então, essa prevenção, acredito que é uma qualidade de vida que você está investindo para quando você chegar na sua velhice, você conseguir curtir muito mais também. Ou seja, mulheres maduras que querem ainda, né, que acreditam, como vocês acabaram de trazer para a gente, que é possível fazer prevenção, mesmo depois dos 40 anos, procuram você para ver toda a questão da nutrição. De repente, vai sair da consulta sem indicação, sem prescrição medicamentosa. Vai sair dali com uma alimentação mais adequada. E quando a gente fala, na verdade, nem só alimentação, né? Aline, me corrija se eu estiver errado, que a nutrição é mais do que só alimentação, né? Você tem suplementação, coisas que vão reequilibrando o teu organismo sem necessariamente você precisar de remédio. Aí você passa lá na Paula, dá uma checada no funcionamento do intestino, que é essencial hoje em dia. Já dizia Hipócrates, né, Aline? Faça do seu alimento o seu medicamento. A comida cura, né? Comer bem é realmente um dos pilares para a saúde. E assim, uma coisa que eu queria chamar a atenção, isso não vale só para quem quer prevenir doença, né? Mas para quem tem algum diagnóstico de doença crônica, né? Porque a pessoa que está ouvindo isso pode ficar, poxa, mas eu já tenho uma doença, eu preciso usar medicamentos. E uma das coisas que a gente vê hoje em dia a gente tem tecnologia de medicamento maravilhosa para quase tudo, né? A gente tem medicamento. E por que as pessoas não melhoram? Por que não sustentam o resultado? Porque o medicamento sozinho, ele não resolve o problema, né? Então, não quer dizer também que a gente não vai usar medicamento. Muitas vezes a gente usa e a gente precisa saber fazer diagnóstico e indicar a medicação correta. Mas, para que aquele resultado se sustente, essa pessoa evite os danos adicionais, né, que já tem uma doença estabelecida, e a gente pode viver muito e muito bem, independente, com doenças crônicas bem controladas, é importante, né, cuidar da alimentação, do sono, do exercício. Então, tudo isso vai ajudar no controle, na sustentação do resultado do tratamento, né? Então, isso não serve só para prevenção, mas mais ainda para quem precisa ter resultado num tratamento. Perfeito. E aí chegam mulheres lá, assim, vamos falar, como é a rotina da mulher madura hoje, né? Ela corre o tempo inteiro, porque ela tem que trabalhar. Ela tem ainda, principalmente se for geração sanduíche, né? Ela ainda cuida dos filhos, ao mesmo tempo, muitas vezes, ela tem que oferecer cuidados especializados, embora ela não seja profissional, ela é uma cuidadora familiar para o pai ou para a mãe, que a gente sabe que envelhece melhor, mas não está livre, principalmente das doenças crônicas não transmissíveis, né? Meu pai, por exemplo, teve câncer. Eu tinha 25 anos quando ele recebeu o diagnóstico, e eu, minha mãe e minha irmã, que tivemos que nos revezar para poder cuidar, sem saber, né? Então, assim, é uma loucura a vida da mulher, assim. Como é que ela faz? Dá para mexer, assim, falando um pouquinho estilo de vida também, né?
Então, falamos da nutrição, falamos da importância do diagnóstico, mas daquela parte que é hábito, para além dos hábitos alimentares, para aquela coisa que, cara, como é que você cuida da tua mente, de repente, para poder encaixar, acolher tudo isso, mas sem que isso acabe com a sua saúde e acabe, no final das contas, atrapalhando qualquer outra intervenção que você esteja fazendo também, né? Como é que funciona essa coisa, pelo que vocês veem assim, no consultório? Eu acho que o que eu vejo, né, essa dificuldade da mudança do hábito, vem também da gente não olhar para a importância do hábito. Porque a gente tem uma tendência, isso não é culpa nossa, né? O último século da medicina foi um século de descoberta de medicamentos maravilhosos e realmente hoje a gente tem medicamentos incríveis que fazem coisas que a gente não tinha, né, há um tempo atrás. Então, a gente acabou desviando para um caminho que a gente acha que remédio é pílula mágica. E aí eu sempre falo essa frase, eu falo, gente, não tem pílula mágica que corrija um hábito ruim. Então, na minha especialidade, por exemplo, né, e por que a medicina do estilo de vida está intrincada ali na hepatologia? A principal doença do fígado no mundo inteiro é a gordura no fígado, a esteatose hepática. A gente tem 30% do mundo. Gente, na África tem fome e tem gordura no fígado. Tá? Então, 30% do mundo tem gordura no fígado. Por quê? Porque nos últimos anos as pessoas estão comendo pior, comendo alimento mais processado, comendo mais. A comida chega em casa, você pega um celular, nem se mexe, aperta 3 botões e nem desce para receber a comida lá embaixo do moço. Ele sobe e te entrega. Então, assim, a gente se movimenta menos, a gente come mais, a gente come pior. A gente estressa pra caramba. Você vai trabalhar, fica 1 hora daqui para ali, no trânsito, ouvindo buzina, ou dentro de um transporte público. Então, assim, a vida contemporânea é uma vida estressante. Né? E se a gente não tomar cuidado com a nossa rotina, a gente vai adoecer igual ao mundo todo. A gente sabe que a maior parte das pessoas no mundo morre de quê? Doença cardiovascular, o que mais mata no mundo inteiro. E o que é a segunda causa de morte no mundo inteiro? É neoplasia. Então, de onde vêm essas doenças? Nos Estados Unidos aconteceu um trabalho, né, que avaliou, até porque lá é caro, né, eles têm dinheiro e têm tecnologia em saúde, então a pessoa adoece e custa muito caro para o país. Então, eles começaram a avaliar por que é que as pessoas estão adoecendo. E, quando eles foram olhar, o motivo do adoecimento cardiovascular é principalmente por alimentação e sedentarismo. O motivo do adoecimento por tumor, por neoplasia, câncer, é principalmente alimentação e sedentarismo. E, junto disso, um pouco de genética, exposição a cigarro e álcool, mas o hábito tem um impacto... Então, acho que sim, a primeira coisa para a gente melhorar a rotina é a gente entender a importância da rotina. E, segundo, a gente sabe, desde que o mundo é mundo, né? Eu falo que é a medicina da vovó. O que a avó fala para a gente? Menino, sai da televisão, vai lá fora jogar bola, brincar um pouquinho. Menino, está na hora de dormir, já está de noite. Vem comer, bota legume no prato, come feijão. Então, assim, a avó da gente já sabia o que era hábito saudável. Por que não funciona? Não funciona porque a gente precisa de planejamento. A gente precisa se organizar. Então, eu acho que assim, a gente poder, enquanto profissional, trazer ferramentas de ciência comportamental, de neurociência e do conhecimento da estruturação do hábito, acho que isso é fundamental. Eu vejo paciente que fala para mim, eu não tenho tempo de preparar comida, você consegue me ajudar com isso? E aí você tem que ter uma ferramenta, você tem que ter alguém que vá fazer, por exemplo, tem um funcionário em casa, mas o funcionário faz uma comida que não é saudável. Você precisa ter alguém para orientar. Então, você tem que criar uma estrutura que possa ajudar esse indivíduo, essa mulher, que já é multitarefa, a organizar a rotina, a entender que o feito é melhor que o perfeito, né? Que aquele exercício de 15, 20 minutos é melhor do que nenhum exercício. Então, eu acho que essa orientação básica, né? Essa construção, porque a pessoa fica perdida, ela sabe o que é importante. Todo mundo sabe o que é comer saudável, né? Sabe, mas por que você não consegue? Porque às vezes você está pegando um saudável, castanha, super saudável. Come 1 quilo de castanha porque não se organizou para comer direito. E aí o que tinha na hora era, eu comprei castanha, e aí come errado. Então, assim, organizar, ajudar o paciente a organizar essa rotina, né? E introduzindo, e aí é o que a gente estava falando, aí é personalizado. Não adianta eu falar para alguém que acorda 4 horas da manhã para estar no trabalho que tem que fazer exercício físico de manhã.
Então faz 1h. 1h é a hora que eu pego criança na escola. Então, você tem que traçar uma estratégia junto com o teu paciente, ajudar ele a desenhar a estratégia. Por exemplo, levar comida de casa. Tem muito paciente que tem preconceito. Eu tenho paciente que fala, mas eu não vou levar marmita para trabalhar. Eu falo, vai. O segredo da vida é ser marmiteiro. E aí eu mostro a minha bolsinha, né? A gente lá na clínica tem a nossa mini copa e a gente vende de bolsinha de marmita. Tem o lanche da manhã, tem o almocinho, tem a barrinha de gelo para não estragar nada, porque a gente às vezes vai de um lugar para outro trabalhar. E aí quando você mostra para o paciente, ele fala, nossa... E isso muda a vida da pessoa. São coisas que parecem, como você disse, né, o óbvio. Parece bobo, parece pequeno, mas não é. Né? É o paciente que está fazendo exercício com o sapato errado, é o paciente que... Então, são aquelas orientações personalizadas para você construir um hábito saudável. Porque o hábito saudável ele é possível, mas a gente tem que encontrar a realidade de cada indivíduo. E aí eu acho que isso é muito importante, né? Independente do nome, se é integrativo ou se não é. Eu acho que esse olhar para o indivíduo especial, dentro da realidade dele, é fundamental para a gente construir uma mudança. E eu imagino que seja um desafio para vocês também. Estava aqui pensando na Aline, né? Vai lá, vou prescrever uma dieta, mas aí eu prescrevo e a pessoa faz na primeira semana, na segunda ela já não faz. Como é que você lida com esses desafios? E as mulheres, é mais fácil lidar com as mulheres? Elas estão mais conscientizadas e abertas a essa mudança ou não? Depende muito. Não é necessariamente só a mulher, né? Depende da realidade de cada um. Algumas pessoas têm uma facilidade maior, né, de manter ali a dieta, né, ou então tem um foco muito maior ali, não, eu vou tentar, eu vou fazer de acordo com como está no plano alimentar. Outras começam e aí acaba a motivação, né, não durando muito tempo, né. Então eu tento acompanhar esses pacientes, né, para que eles consigam, né, manter ali a alimentação legal. Então, eu tento acompanhar esses pacientes para que eles consigam, né, manter ali. Então, tentando mandar mensagem e está tudo bem. Tem que pegar na mão, né? Tem que pegar na mão. Porque estando mais presente, talvez, né, a gente consiga reverter ali alguma coisa. Nutri, não estou conseguindo muito bem. Mas qual é a dificuldade? Não, é o lanche da tarde. Não, mas qual a dificuldade no lanche da tarde? Então, vamos lá, vamos mudar, então, né? E aí eu tento ali, de repente, fazer alguma alteração para que ele consiga, né, dar continuidade ali no plano. Então, eu tenho até alguns estagiários comigo para poder ter essa demanda, né? Porque senão também, né, é muito difícil para a gente conseguir ter, né, esse acompanhamento de todos os pacientes. Mas é complicado, de fato, né, a gente manter. Porque existem várias coisas no meio do caminho, né? Existem eventos sociais, né, que a comida está ali, né, no nosso meio. Então, por exemplo, hoje mesmo, né, no início do nosso podcast, né, do nosso videocast, um lanchinho, né? Tem sempre um lanchinho. Então, a comida está presente em todos os momentos, né? Então, se a gente sai para jantar hoje, tem comida, né? Tem todo esse alimento. Então, a pessoa ela precisa aprender a se comportar frente ao alimento, né? Então, existem os alimentos, né, que vão fazer parte da rotina, existem os alimentos que, né, vão ser menos frequentes na nossa rotina, existem os alimentos que é bom a gente evitar de fato, né, que vão trazer muito mais malefícios do que benefícios. E esse manejo, a gente trabalha isso não só prescrevendo dieta, mas tentando trabalhar essa reeducação alimentar com o paciente, para ele fazendo boas escolhas, né, com o tempo, e não ficar só seguindo ali, né, os 100 gramas de arroz, 50 de feijão, né, legumes, frutas e verduras, né. O manejo do estresse também dessa pessoa é importante, né. Então, estávamos falando aqui, né, do estilo de vida da mulher, né, de todas as pessoas, né. A gente vive numa correria, tentando dar conta de tudo, em especial a mulher que tem filho, trabalho, tenta ser bem-sucedida, bonita, né? Tem que estar com a unha feita, cabelo arrumado, a maquiagem em dia, tudo isso. Só ela que conseguiu. Melhor esconder. Escolha. Gente, tá tudo bem, tá ótimo. Estamos lindos assim. Sim. Então, a gente tem toda essa cobrança, né? E magra, né? A gente tem que ter magra. Se tiver sobrepeso, você já é olhado, em especial um nutricionista, né? A gente quer se espelhar, né? Quer se espelhar no profissional. Então, quando ele vai no médico, vai no nutricionista, ele quer se espelhar, ele quer um profissional, inclusive quando ela falou da marmita, né? Quando ela viu que a doutora faz, né? Leva a marmita, poxa, então, né? Tá tudo bem, então não é um problema como eu imaginava. Então, a pessoa quer se espelhar. Então, é importante a gente estar ali nesse acompanhamento
desse paciente e mostrando ele, né, o caminho, né, o que ele pode fazer, o que ele deve fazer, as melhores escolhas, né, porque vai ter todo esse ambiente de estresse, sono, né, um problema com o sono. Então, os pacientes às vezes não conseguem emagrecer, ter um bom resultado também pela falta de sono. As pessoas querem dormir às vezes, ou conseguem, não querem, né, conseguem dormir 5, 4 horas à noite. Será que é o suficiente? Né? Talvez não seja o suficiente. Talvez precise de um descanso maior para toda a questão de reparação, né, do sono, hormonal. Então, tudo isso precisa ser abordado ali durante a consulta nutricional para que esse paciente tenha melhores resultados. Porque não é só a comida em si, mas toda a parte comportamental também desse indivíduo. Muito bom. Eu ficaria batendo papo aqui, trocando mais, aprendendo com vocês também sobre isso durante a tarde inteira. Mas eu queria perguntar, Paula, para você, como é que isso funciona, se você quiser complementar, né, do teu ponto de vista, e também como a tua especialidade pode ajudar essas mulheres, aí já a gente se encaminhando para a reta final, como é que é a tua consulta, como é que você consegue ajudar mulheres que procuram, e mais, até uma dica, quando te procurar, né? Quando procurar uma profissional especializada em gastro, enfim. Assim, eu acho que quando a pessoa procura para fazer a prevenção, aquela pessoa que está cuidando da saúde, que quer estar com tudo em dia, aí a gente vai indicar os exames, né? Vai fazer o que precisa fazer e aproveitar o momento para reforçar tudo, né? Que ela pode estar ali no dia a dia, né? Somando para... E tem uma questão que eu acho bem interessante, né, falando um pouco assim até da área da Aline, né, que às vezes a pessoa não tem a questão da obesidade, às vezes mas ela está precisando ter mais saúde, e como a gente falou, né, como a dieta é o pilar, né, da saúde, existe uma estratégia que eu gosto muito de usar, né, eu não sou nutricionista, mas eu faço orientação nutricional, que faz parte do meu trabalho. Não tem como um gastroenterologista cuidar da saúde da pessoa ou da doença que ela está apresentando sem passar pela questão da alimentação. Então, eu sempre procuro perguntar como é que é a alimentação dele para fazer ajustes. E eu gosto sempre, né, de fortalecer muito a questão do incremento de fibras. Porque fibras, às vezes a gente pensa, comer fibra, claro, todo mundo sabe, tem que comer. Mas a gente quer comer muita fibra. A gente quer uma alimentação rica em fibra, porque isso não vai trazer só o benefício do intestino funcionar bem. É muito além, né? A fibra, ela é substrato, né? Ela é matéria-prima para a produção de várias substâncias. A gente tem no nosso intestino, né? Muitas pessoas sabem, e esse conceito é cada vez mais assim conhecido, da nossa microbiota intestinal, que são os micro-organismos que a gente tem no nosso intestino. Eles são muito numerosos. Para vocês terem uma ideia, a gente tem trilhões de bactérias no nosso intestino, 10 vezes mais do que células humanas. E essa microbiota, esses amiguinhos que moram lá no nosso intestino, eles são super importantes e eles gostam de comer fibra. Eles amam fibra. Então, quando a gente oferta uma alimentação rica em fibra, a gente não só faz o intestino funcionar bem, mas a gente está oferecendo o substrato para que essa microbiota transforme essa fibra em substâncias altamente saudáveis, né? Substâncias que vão atuar em todo o nosso organismo, né? Então, a gente está falando de ácidos graxos de cadeia curta, a gente está falando, né, da produção de vitaminas, né, de nutrientes complexo B, também tem a questão, né, da serotonina, que é um importante, a gente falou de saúde mental, né? A saúde mental passa pelo intestino, não tem como você ter saúde mental, né? Às vezes a pessoa vai fazer um tratamento para ansiedade, para depressão, usa, né, medicamentos que são inibidores da recaptação de serotonina, mas se não tem serotonina, não vai adiantar, aquele remédio não vai ter a eficácia que ele poderia ter se você de fato estivesse atuando na produção da serotonina lá no intestino. Então, eu procuro muito, independente da queixa que o paciente me trouxe, eu procuro sempre conversar a respeito da alimentação, ter um nutricionista, né, amigo, aquele que a gente precisa de um nutricionista trabalhando junto conosco, né? Então faz muita diferença, e aí a gente realmente reforça a importância de não só você evitar os alimentos ultraprocessados, industrializados, hipercalóricos, essa coisa toda, mas também de você adicionar, né? E muitas vezes são estratégias simples e fáceis e nem sempre caras, tem coisas baratas para você fazer que você pode incrementar
E isso traz muito benefício até do ponto de vista de doenças que a gente não pensa inicialmente, mas cada vez mais a gente tem estudo a respeito. Quer ver um exemplo? Né? A gente usa muita fibra, né, para o intestino, para a pessoa constipada, né, quem tem diarreia também. Mas se a gente tem uma alimentação rica em fibra, se a gente consegue usar essa estratégia, mudar a alimentação com esse foco e evitando também alguns alimentos, a gente melhora muito os sintomas do refluxo. A gente consegue, às vezes, deixar o paciente sem medicamentos, só com ajuste na alimentação e com esse incremento de fibra, porque a fibra, lá no intestino, ela vai ser decomposta em produtos que vão aumentar a nossa proteção da mucosa, né? A questão do muco, que a gente tem protegendo todo o tubo digestivo, esôfago, estômago. Então, melhora quem tem gastrite crônica, melhora quem tem refluxo, melhora muito o intestino. Então, são coisas que não tem nada a ver com medicamento, mas que a gente ajuda muito quando a gente perde um tempo, porque realmente a gente precisa de um tempinho para explicar isso para o paciente, senão ele não entende, ele não vê tanta vantagem. Ele faz um pouquinho, depois ele não faz mais, né? Mas quando você perde um tempo explicando, ele entende melhor e aí a chance dele seguir, né? E na prática a gente vê realmente isso muito bem. É uma estratégia assim, né, Aline? É isso. Muito bom. E Thaís, quer complementar em relação ao seu trabalho? Eu acho que a gente já comentou isso, né? Educar o paciente, isso que a Paula acabou de falar, é super importante, porque quando o paciente não entende qual é a importância da fibra, do exercício, do alimento mais natural, ele não consegue manter esse hábito, né? Esse estilo de vida saudável. Então, acho que a gente acaba ganhando quando a gente investe nessa orientação de saúde, né? E como, enquanto profissionais de saúde, né, nosso papel vai muito além do consultório. Eu acho que isso que você falou, né, é uma coisa que eu brigo o tempo inteiro. O lanchinho do intervalo do congresso tem que ser saudável, o lanchinho da escola das crianças tem que ser saudável. Então, a gente fazer essa educação da comunidade e transformar os nossos ambientes também é nosso papel, né? Então, assim, o ambiente, a gente vive num ambiente, além de estressante, obesogênico, né? A disponibilidade de comida é sempre um alimento mais calórico, é mais fácil, é mais, né, disponível mesmo. Então, acho que a gente também, enquanto profissional, ensinar o paciente a criar ambientes saudáveis e gostosos, né, gente? Porque comida saudável não tem que ser comida ruim. Nossa, comida saudável é gostosa. A gente hoje tem milhões de informações aí na internet, né? E a gente compartilha também com os pacientes isso, algumas receitas, algumas orientações de alimentos que são saudáveis e gostosos, né? Do mesmo jeito, o exercício. Fazer exercício não tem que ser sofrimento, né? A gente precisa encontrar um exercício que agrade, que tenha, às vezes, uma parte lúdica para envolver o paciente, a própria relação com as outras pessoas, né? A oportunidade de interagir durante o exercício, isso também é importante para a saúde, né? Tem um estudo muito interessante, estudo mais longo, né, que foi desenvolvido, que é um estudo de Harvard, que fala sobre saúde e felicidade. E ele fala que uma das coisas que mais impacta na longevidade com qualidade são as suas relações interpessoais. Então, você construir relações, amigos, família, e poder conviver, né, e poder viver essas relações. Então, quanto isso também é importante enquanto recurso para que você tenha uma boa saúde, né? Você trazer, às vezes, eu oriento isso, traz junto. Quem é que está com dificuldade em casa? Porque eu quero fazer uma alimentação mais saudável, mas lá em casa ninguém quer, o meu marido não quer. Gente, vamos conversar, né? Isso vale para todo mundo. A gente está falando aqui da mulher madura, mas isso vale para todo mundo. Então, acho que a gente está aí para isso, para trazer informação, né? Acho que esse programa e os canais que a gente tem de mídia, de falar com o paciente, é muito por isso, porque a gente acredita que a informação em saúde, a informação de qualidade, ela precisa ser levada para as pessoas para que elas possam se cuidar melhor, viver mais e viver feliz e bem. Excelente. Exatamente. Vamos fazer o seguinte, que eu tenho certeza que depois desse bate-papo, todo mundo já se reconheceu, já se identificou, eu já tenho que marcar consulta aqui com as três, mas como é que faz para marcar a consulta com vocês? Vocês têm um perfil no Instagram que vocês podem compartilhar? Sim, no Instagram, @doutora Thaís Guaraná, e também da Clínica Gastrolife, que é onde a gente trabalha junto, né, eu e Paula. Aqui no Barra Life, né? Aqui no Barra Life. O meu perfil pessoal, eu
eu uso o perfil da clínica mesmo, que é o @Clínica Gastrolife. Lá vocês vão encontrar vários conteúdos legais, isso que a gente conversou aqui. E a gente faz isso mesmo, a gente procura trazer para as pessoas que estão ali assistindo, que de repente não tem acesso, né? Às vezes uma pessoa que mora em outro lugar, não tem acesso, não tem como ir, né? Não tem condições financeiras até de pagar para uma consulta, mas ela vai ter acesso ao conhecimento. E é isso que a gente quer, transmitir esse conhecimento importantíssimo, né? De saúde, não de doença, né? E eu tenho um Instagram, né, profissional, é doutora Aline Neto, com 2 T's, né? E lá tem a possibilidade tanto do agendamento de consulta, também conferir, né? Eu tento colocar, né, orientações nutricionais, informações diversas, né, em forma de vídeo, de post também para a população em geral, tentando educar, trazendo um pouco, né, desses assuntos, né, de nutrição ali no perfil. Perfeito. Meninas, eu quero agradecer demais a participação de vocês. Eu acho que a contribuição foi excelente. Se você gostou, curte o vídeo, curte o canal, segue no Instagram o perfil do /Life Medical Center e, principalmente, segue também o perfil delas para continuar ampliando seu repertório em saúde. Até o próximo episódio.